Olá, pessoal, bom dia. Sou a professora Lídia Soares e vamos dar prosseguimento à unidade 3 da nossa disciplina Política Educacional para o curso de licenciatura em Química, tá? Bom, a unidade 3 a gente vai reforçar o conteúdo da em relação às principais legislações que regem, né, a educação brasileira. Então, como de costume, né, eu sempre gosto de começar a aula com um aquecimento, uma pequena animação sobre o conteúdo, né, para fazer vocês compreenderem com mais idade, tudo bem? Vou colocar agora a pequena animação, ela é rápida, tá? E em seguida a gente... Legislação. E está em PDF no link abaixo. Bora então que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui em cima nós temos em azul a Constituição de 88. É o primeiro tópico que nós temos aqui. Então a Constituição de 88 é a base da estrutura de toda a legislação no país. Fala então de todas as políticas públicas, educação, saúde, assistência social, entre outros. Ela traz para nós um panorama de como fala então de todas as políticas, como é que funciona. Aqui em cima nós temos em azul a Constituição de 88. É o primeiro tópico que nós temos aqui. Então a Constituição de 88 é a base da estrutura de toda a legislação no país. Fala então de todas as políticas públicas, educação, saúde, assistência social, entre outros. Na educação, então, a Constituição de 88, sim, ela traz para nós um panorama de como deve acontecer a educação em nosso país. Partindo da Constituição de 88, que traz esse panorama geral, nós temos, então, duas grandes legislações, que é a Lei Brasileira da Inclusão e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são duas leis que vêm logo abaixo, muito importantes na área da educação, que também trazem informações pertinentes a essa área, correto? Então, elas saem como informações complementares à Constituição de 88. Seguindo esse raciocínio, nós temos, então, a Lei da Educação. A Lei da Educação é a LDB 9394/96. Essa é a lei de diretrizes e bases da educação no Brasil. É a lei que fala, que estrutura, que mostra como a educação funciona no país, certo? Então, essa lei é a lei maior da educação no território brasileiro, certo? Junto da LDB, não menos importante, nós temos o Plano Nacional de Educação, onde é traçadas metas. Através da estrutura educacional da LDB, nós temos as metas. Então, para que essa estrutura toda funcione, precisamos que tenhamos metas. Então, existe o Plano Nacional de Educação com metas e objetivos que precisam ser alcançados em todos os níveis de ensino, correto? Então, o Plano Nacional de Educação é muito importante para que seja alcançado os níveis de qualidade na educação do país. Saindo, então, da LDB e do Plano Nacional de Educação, logo abaixo da LDB, nós temos vinculado a ela o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica. Então, são os recursos, certo? Proveniente de alguns fundos que auxiliam no investimento e no financiamento da educação em nosso país. O Fundeb, então, também está vinculado
a LDB. Abaixo da LDB, nós temos, então, alguns documentos importantes, alguns vistos como força de lei. A BNCC, por exemplo. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento importante, visto como força de lei e que mostra como deve ser direcionado o currículo nas escolas em nosso país. Escolas privadas, escolas públicas, todas, correto? Devem seguir esse direcionamento. Ao lado da BNCC, nós temos as diretrizes curriculares. É um documento que direciona o funcionamento dos níveis de ensino e o funcionamento das modalidades de ensino. Documento importante também, que é baseado através da LDB. O próximo documento é o referencial curricular, um documento voltado para a educação infantil, documento importante também no direcionamento da educação infantil em nosso país. Saindo então do referencial curricular, nós temos os parâmetros curriculares nacionais. São livros que trazem informações sobre temas da atualidade para que sejam incluídos, inseridos no currículo. São temas atuais, contemporâneos, que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem dos jovens e crianças do mundo atual, certo? Então, pessoal, esse mapa é um mapa que traz um resumo da organização da legislação educacional, certo? Se vocês quiserem mais informações, entrem em contato aqui comigo pelo WhatsApp. Pronto. É, a gente pode perceber que esse mapa, né, ele faz um resumo, né, das leis, das legislações, do como funciona, né, todas essas legislações que regem a educação brasileira. Então, todas elas advindas da LDB ou da Constituição Federal, né, e da Constituição Federal vai derivando todas as demais, né? Desde a lei da inclusão, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a BNCC, né? Então, todas essas leis são advindas da lei máxima, né? Que é a Carta Magna, que é a educação brasileira. Agora sim, vamos dar início, né? Foi, pronto. A gente viu na animação, né, como a Constituição Federal é decisiva para essas políticas educacionais na, na nossa slide, para a gente fundamentar melhor a nossa aula, tá? Só um momento. Prontinho. Então, a Constituição Federal, né, nossa primeira referência para a gente citar a educação brasileira, certo? De democratizar o acesso à educação, por isso que
essa Constituição é considerada, é chamada também de Constituição Cidadã, exatamente pelo apelo, né, à democratização do ensino, ao oferecimento da educação, educação de qualidade para todos, a questão certo? A questão então, no artigo 205, né, já estabelece isso. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E aparece como princípios a igualdade de condições, a liberdade de aprender, pluralismo de ideias, certo? Além disso, a base da educação democrática e inclusiva. Então, a Constituição Federal, ela foi um divisor de águas, né? Foi a primeira vez que a educação apareceu diretamente na nossa lei mais importante. Logo em seguida, em 96, de 88 para 96, foi desenvolvida uma lei específica para reger a educação brasileira. Foi a Lei 93, 94, 96, a LDB. Ela define, organiza os níveis e modalidades da educação nacional, estabelece a formação integral do educando e a gestão democrática, além de reforçar a valorização do magistério e da autonomia pedagógica, certo? Logo em seguida, nós vamos ter o Plano Nacional de Educação, o PNE. Ele é o documento que orienta as políticas educacionais a cada 10 anos. E ele também apresenta metas. Primeiro, a universalização do acesso, a valorização docente, a equidade, que é a garantia das mesmas condições, né, de ensino, e a qualidade. Além disso, oferta a base para o monitoramento das metas nacionais de aprendizagem. Então, são documentos fundamentais para que a educação brasileira, ela efetivamente seja oferecida a todos, né, dos mais aos menos favorecidos economicamente. Bom, agora a gente vai falar sobre as diretrizes curriculares nacionais, certo? Elas orientam a elaboração dos currículos em todos os níveis. Ela apresenta princípios, que é a diversidade, a ética, a inclusão e a interdisciplinaridade. Elas definem competências e diretrizes para a formação de professores. Então, vejam, gente, que cada uma apresenta uma inovação em algum ponto, né, em alguma área. Mais à frente, a gente vai observar os PCNs, né, que eles foram elaborados entre 96 e 98. Eles introduzem os temas transversais, a ética, a pluralidade cultural, o meio ambiente, a saúde, o trabalho e o consumo. Além disso, promove uma educação voltada à cidadania e à justiça social, certo? Agora vamos falar da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela foi estabelecida em 2017. Ela atualiza, amplia os princípios dos PCNs e define 10 competências gerais, né, que é o conhecimento, a empatia, a comunicação, a cultura digital, a cidadania. Além disso, garante o direito de aprender com equidade e inclusão, certo? E aí, gente, os principais pensadores, né, que regem essas influências pedagógicas. As leis, elas também foram votadas baseadas em bastantes influências teóricas, né? Eu citei aqui algumas. O Dever, que é a escola democrática do aprender fazendo. Piaget, que é a construção ativa do conhecimento. O Vygotsky, que é a aprendizagem como processo social. Paulo Freire, que é a educação libertadora e dialógica. O Saviani e o Libânio, que é a crítica, cidadania e mediação entre saberes. Certo? E os desafios, minha gente, para a educação básica? Quais são? Certo? Primeiro, os avanços. Expansão do acesso e inclusão. Os desafios, as desigualdades regionais, que são enormes. Estrutura precária e formação docente. E as propostas? Primeiro, metodologias ativas, valorização dos profissionais da educação. Certo? Então, qual é a importância dessas informações para a prática docente? Primeiro, a gente pode compreender as bases teóricas e legais, que elas são essenciais para que o professor planeje as aulas alinhadas à BNCC e à política de inclusão, certo? Valorize o contexto cultural e social dos alunos, atue como mediador crítico e reflexivo, articulando teoria e prática, e promova experiências que despertem autonomia, diálogo e participação. Certo?
Então, é fundamental que agora, desde a graduação, vocês estejam atentos a uma docência transformadora, certo? Ela nasce da articulação entre a teoria, então é impossível você ser um bom professor, um professor que conheça todas as competências, né? Faça, pratique, de fato, sem conhecer essas leis, certo? Então, não é para a gente pegar nessas leis só quando conhecer essas leis, só quando for fazer um concurso, por exemplo. Elas devem estar atentas, devem estar vigentes, né? Você tem que conhecê-las na prática cotidiana, certo? Aí nós temos a Constituição Federal, a LDB, os PCNs e a BNCC. Não deve ser só siglas que a gente só pega quando for planejamento pedagógico, quando for formação. Não, que a gente faça uso delas, né, em nosso proveito. O Brasil só desenvolveu todas essas legislações bem tardiamente, então é um desperdício, né, o professor não conhecer. Então, permite que o professor compreenda a educação como um direito social e instrumento de cidadania, assegurando o direito de aprender com equidade. Então, ao mesmo tempo, os fundamentos teóricos de Freire, Saviani, David, Piaget e Vygotsky sustentam uma prática docente crítica, reflexiva e emancipadora, que reconhece o estudante como sujeito histórico e ativo do processo educativo. Então, ser um docente transformador, o que significa? Atuar com consciência política e compromisso social, enxergando a sala de aula como espaço de diálogo e emancipação, integrar a teoria e prática, conectando os conteúdos escolares à realidade dos estudantes e à leitura crítica do mundo, e valorizar a diversidade, promovendo práticas inclusivas, contextualizadas e culturalmente significativas, além de reinventar metodologias, fornecendo autonomia, criatividade e protagonismo discente, certo? Gente, essas aqui só foram as referências usadas, e eu até convido vocês, certo, a pesquisarem textos desses autores, certo? Pesquisarem, fazerem fichamentos, fazerem leituras, fazerem grupos de discussão, porque, assim, todos os docentes de todas as áreas precisam compreender a educação em todas as suas esferas, certo? E quando a gente tem em mãos esse instrumental teórico, é muito importante, porque isso vai nos munir de um instrumental que vai nos ajudar, que vai ajudar o aluno, né, vocês, futuros professores, a desenvolverem a docência de forma mais consciente, de forma mais profissional, né? Então, esse aqui é o meu contato, qualquer dúvida, se precisar de algum material de apoio, além do que está na disciplina, só entrar em contato, tá certo? Desde já, eu agradeço demais a atenção de vocês, certo? E até a próxima aula. Um abraço.